Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de receber toda adoração. Ele é digno de receber o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, o poder, o domínio, a honra, a majestade. Seja Ele, seja Ele, seja Ele, Rei exaltado, digno de toda a glória. Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos muito felizes de poder mais uma vez compartilhar de alguns segredos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa quarta parte, sobre essa série. E nós vamos falar sobre aqueles que o Senhor chamou, que os escolhidos de Deus não são escolhidos dos homens. E nós vamos falar desse Deus não conhecido que escolhe pessoas não da ótica nem do ponto de vista humano. Ok? Vamos comigo nessa mensagem hoje, aleluia. No livro de 1 aos Coríntios, aleluias. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 17 em diante. É uma passagem bem conhecida, mas hoje nós vamos falar de algumas coisas mais acerca disso. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Quem achou? Amém? Está no telão? Aleluia, glória a Deus. Apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ok? Diz assim, mais uma vez: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meu Deus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Eu vou ler de novo o versículo 26, mais pausadamente, para você compreender isso. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que são muitos os sábios, que não são muitos os sábios segundo a carne,
nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Você pode se assentar, dando glória a Deus, que é poderoso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amados, quero hoje falar sobre isso, sobre o nosso chamamento, a nossa chamada em Deus. Ela não está relacionada com aquilo que nós sabemos, fazemos ou podemos fazer ou entregar ao Senhor. Quando nós começamos a compreender o que Deus desenhou, designou para nós, nós entendemos que isso não vem da sabedoria humana, e que Deus não chamou mais sábios do que aqueles que tinham um pouco mais de ignorância. Apóstolo Paulo é bem claro em dizer: Deus não chamou tantos com sabedoria. Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, também não chamou muitos poderosos, não chamou também muitos nobres. Então o apóstolo Paulo, ele começa essa carta dizendo que Deus, ele não vê como o homem vê. E nós vamos aqui nessa noite trabalhar um contexto de uma outra face oculta de Deus, que ainda muitas vezes não foi revelada, que é a questão de que muitas das vezes nós pensamos que o quanto nós mais aparecemos, temos ou fazemos é o quanto Deus mais nos ama. E é interessante ler a carta de Corinto, porque é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que tem um tipo de problema egocêntrico. É um tipo de igreja que tem problemas em relação à sua autoaceitação, porque foi uma igreja que foi dotada de dons de Deus, uma igreja que foi dotada de recursos, uma igreja que foi dotada de fama, mas há uma confusão entre eles, e o próprio apóstolo Paulo se torna vítima da confusão dessa igreja. Porque o apóstolo Paulo, em algum momento, para pastorear essa igreja, ele é rejeitado. Porque se surge no meio dos coríntios um homem que pouco se fala sobre ele, mas que tem uma história tremenda também na Bíblia, chamado Apolo. E é nessa carta onde Paulo vai expor que há uma confusão em Coríntios, e eles vão dizer: vocês brigam, vocês são imaturos, porque vocês dizem que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, e outros são de Jesus. Mas quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Um planta, o outro rega, quem dá crescimento é Deus. E o apóstolo Paulo vai trazer essa ideia, vai desenvolver essa ideia naquela igreja, porque era uma igreja, por ter recebido tanto de Deus, começou a confiar na força do seu próprio braço. E aí Deus, por intermédio da vida de Paulo, começa a escrever nessa carta. A primeira coisa, o apóstolo Paulo começa dizendo que ele não havia sido chamado para batizar. É interessante isso, porque eu já tenho alguns anos que
eu tenho compreendido o meu propósito em Deus, o meu chamado, e ele é um pouco peculiar, ele é um pouco subjetivo, porque durante muito tempo eu andei na contramão do mundo e agora eu tenho andado na contramão da igreja. Então é um pouco difícil, mas é um chamado que Deus tem para mim, é algo que Deus tem comigo. E eu me identifico com algumas coisas. Apóstolo Paulo, ele vai dizendo: eu não batizei nenhum de vocês, porque Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para evangelizar. E é tremendo que Paulo vai entendendo o seu propósito em Deus. E há uma confusão em Coríntios, Paulo é rejeitado, é uma longa história, não dá para expor tudo, mas Apolo, ele chega com uma boa pregação. Era alguém que falava bem, era alguém que tinha uma boa dicção, uma boa oratória. E isso começou a chamar a atenção dos coríntios. Por quê? Porque Paulo não era um bom pregador. Quando você estuda a história de Paulo, e biblicamente falando da vida de Paulo, você vai ver que Paulo não tinha uma boa oratória. E por Paulo não ter uma boa oratória, ele tinha dificuldade de se comunicar. Então Paulo, ele era um ótimo discipulador, ele era um ótimo disciplinador. As cartas de Paulo discipularam as igrejas e discipulam até hoje, porque ele foi chamado para isso. E ele começa a dizer: eu não fui chamado para batizar, mas para evangelizar. E ele diz: e não em sabedoria de palavras. Não foi por sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Porque ele começa a trazer a ideia de que não havia nada bonito que ele pudesse apresentar às pessoas, porque desde o início do seu ministério ele compreendeu que não tinha a ver com ele, e que Deus o chamou e apresentou a ele a palavra, e apresentou uma palavra não como uma palavra bonita ou uma palavra de sabedoria, mas apresentou como uma palavra de loucura. E a palavra loucura que aparece aqui é uma palavra do grego chamado moros, que quer dizer incredulidade. Então, quando Deus chama Paulo para iniciar o teu ministério, pregar uma palavra, Deus estava dizendo: é uma palavra de incredulidade. Como que pode isso? Por quê? Porque era loucura a palavra da cruz. Para os sábios, a Bíblia diz, os judeus, eles pediam um sinal. Para os judeus, uma palavra que Paulo iria ministrar teria que ter um sinal para que eles pudessem crer. Olha que doideira. Espero que o Senhor abra o nosso entendimento para que você acompanhe essa mensagem hoje. Porque é importante você entender que o Senhor chama alguns para caminhar em um nível de revelação, e no meio do caminho parece que a gente vai perdendo o fio da meada. Isso é comum acontecer. Muitos pararam de compreender o que Jesus estava dizendo, e perguntaram para Jesus uma coisa: por que para nós você fala de forma aberta, mas para eles você fala por parábolas? E Jesus respondeu: porque para eles não é lícito, não foi permitido revelar esses segredos, mas para vocês sim. E caminhar numa direção, num caminho de revelação, a gente precisa gostar de sentar à mesa com Ele. A gente precisa gostar de estar com Ele no discipulado, porque para todos ele falava por parábolas, mas para os discípulos ele falava abertamente. Então os mistérios que a muitos não são permitidos revelar, Deus revela na mesa, para aqueles que amam a palavra, para aqueles que amam caminhar nesse caminho de revelação. E caminhar nesse caminho de revelação, muitas vezes a palavra de Deus ela vem e ela é dura, ela corta. E aí alguns já começam a dizer: muito dura é essa palavra. Porque o que revela essa palavra é a espada de Deus.
Porque o que penetra, vou te explicar, está na Bíblia. A palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma, ela faz divisão da alma, de medulas, de espinha. É a palavra que faz essa penetração e diz que ela é apta para discernir pensamento. Então nós estamos falando de entrar num lugar que o raciocínio lógico não alcança. Então nós estamos falando de um nível de revelação em que a palavra vai te conduzir a um lugar para discernir pensamento. Que a palavra vai te levar a um lugar que vai cortar. O que é cortar? É fazer separação daquilo que é alma, daquilo que é espírito, daquilo que é corpo. E a palavra vai te dar autoridade para você penetrar nesse lugar, para você entrar nesse lugar. A palavra faz isso. Então nós estamos falando de um lugar que nós não entramos com qualquer palavra. Tem que ser uma palavra de espada, uma palavra que corta, uma palavra que causa essa separação, uma palavra que abra o nosso entendimento, que me separe, que me tire daquilo que é terreno e me conecte àquilo que é espiritual. Então quando nós vamos chegando nesse nível, alguns começaram a dizer, essa palavra é espada, é muito dura. E Jesus falou, não tem problema, pode ir embora. Tem problema não, pode ir. Se essas palavras são muito duras, podem ir atrás deles. Vocês também, fica tranquilo. E alguns começaram a ir mesmo. Mas Pedro se levanta e diz, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras. Aqui Pedro não está falando da salvação. Aqui Pedro não está falando de estar em um lugar eterno com Cristo. Aqui Pedro está falando da palavra de Cristo. Ele está falando, para quem iremos nós se só tu tens palavra que fala da vida eterna? Só o Senhor tem palavras como essa. Porque entendeu o contexto da vida de Pedro? Pedro, ele já conhecia parte das Escrituras, talvez toda a Escritura, por ser um judeu. Pedro tinha um irmão que era discípulo fiel, que já caminhava no modelo do discipulado, e teve um dos maiores discipuladores da história da Bíblia. Seu irmão quem era? André. Quem era o discipulador de André? Um homem chamado João Batista. E André aprendia com João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. E André era sócio de Pedro e caminhavam junto. E André, por caminhar com João Batista, a palavra que André ouvia todo dia era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem que ele ouvia no seu discipulado era: eu não sou o Messias, eu sou amigo do Messias. A palavra que ele ouvia no seu discipulado era: o que vai vir depois de mim, ele já veio antes de mim, e ele é maior do que eu, e eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Era esse o discipulado de André. O que mais André aprendia no seu discipulado? André aprendia sobre toda a área de botânica, toda a área da parte de animais. Ele entendia. Por quê? Porque no Jordão, João pregava. Ele falava nome de víboras. André era alguém entendido acerca das coisas do reino. Por isso André é o primeiro discípulo a ser ganho por Jesus. Porque os primeiros têm que ser os mais experientes, os mais maduros. Porque os primeiros são aqueles que vão receber os que vão vir depois. Então André caminhava com esse cara chamado João. Quem era esse? Aquele que os céus falaram sobre ele. Aquele que Isaías falou sobre ele. Quem é ele? A voz do que clama no deserto. É ele. E quando André caminhou com João,
Imagine que André, depois do seu discipulado, chegava para o seu irmão Pedro e dizia: hoje foi pancada, porque hoje os fariseus passaram mal na mão de João. E Pedro, na sua conversa com o seu irmão André, dizia: muito bem, eu já ouvi tantos outros Messias dizendo que eram Messias. Eu já ouvi tantos falsos cristos que já apareceram aqui, porque desde aquela época de Jesus já haviam falsos cristos. Então Pedro, ele já tinha escutado falar sobre vários cristos. Mas um dia, quando André está no seu discipulado com João Batista, e ele está guardando as palavras de João, dizendo: eu não sou o Messias, o Messias vai vir ainda. E quando ele vier, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Messias, não sou eu. E André, fitado no discipulado de João, certo dia, no meio do discipulado de João, chega Jesus para ser batizado. E quando ele vai ser batizado, João vai dizer: não é lícito, não, eu não posso batizar você. Sou eu que careço de ser batizado. E Jesus fala: não, para que se cumpra a vontade de Deus, a justiça de Deus, me batiza logo. João batiza Jesus, o céu se abre, em forma de pomba desce sobre a cabeça de Jesus, o Espírito Santo, e uma voz se ouve do céu dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagine André ouvindo isso e está pensando: eu não sei quem é o Messias, mas o meu discipulador disse que ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, e agora eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele. André já fica meio pensando: será que é ele? Passou o dia do batismo. No outro dia, João Batista volta para batizar. Quem está passando na beira do Jordão? Jesus de novo. Só que dessa vez, quando Jesus está passando, João revela ele. E João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista revela, André falou: opa, eu já sei. Porque eu estava no discipulado e João Batista estava dizendo que ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Então quando Jesus passa e João grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que acontece? André imediatamente sai do Jordão e vai seguir Jesus. Quando André vai seguir Jesus, Jesus para no meio do caminho, olha para André e fala assim: o que você quer? André fala: eu quero saber onde você mora. Por quê? Porque a profecia era que ele viria, habitaria na cidade marítima, Galileia dos gentios. Quem lembra disso? E Jesus está na Galileia alta, num lugar onde ele se acomodou, chamado Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Quando o André fala: eu quero saber onde tu mora, porque André está dizendo o seguinte: eu conheço a profecia. Eu estava no discipulado de João, e no discipulado eu aprendi que o que viria depois de João é antes do que ele, que seria aquele que batizaria com o Espírito Santo, que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e ele habitaria neste lugar. Eu quero ir na sua casa. André foi até a casa de Jesus, e a Bíblia diz que passou com Jesus o dia. E quando ele saiu da casa de Jesus, a Bíblia diz que ele foi para onde? Para o barco. Encontrar quem? Pedro. Quando ele chega no barco e encontra Pedro, o que ele diz para Pedro? Pedro, encontramos o Messias. A resposta que ele dá para Pedro é: encontramos o Messias. Por quê? Porque durante tempos eles estavam procurando. Agora Pedro pensa: muito bem, quem é esse Messias? Aí a Bíblia diz que Jesus vai iniciar o seu ministério antes de chamar o seu próximo discípulo. E quando ele começa o seu ministério, diz a Bíblia que João anunciou: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Agora Jesus, ele prega diferente. Ele começa pregando também: arrependei-vos. Porém ele não prega arrependei-vos porque está próximo. Agora ele prega: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Então imagine que André estava ouvindo, está próximo, mas agora ele não ouviu está próximo, agora ele ouviu, chegou! O reino de Deus chegou! Aleluia! O reino chegou! O reino chegou. Então André corre e vai falar para Pedro, nós encontramos o Messias. Pedro vai falar, cadê esse Messias? De repente vem Jesus andando. E entra no barco de Pedro. E diz, Simão, Simão. Bar Jonas, filho de Jonas. Pescou a noite inteira, não ganhou nada, não pegou nada. Faz o seguinte, joga a rede do outro lado. Mas Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não pesquei nada. Simão, a palavra Simão significa aquele que ouve. Jesus estava chamando, ele chamou ele 2 vezes Simão. Simão, Jesus estava dizendo, só me ouve. Só escute o que eu estou te dizendo. Joga do outro lado. Ah, meu Deus. Aí Pedro joga do outro lado. Eu não sei o que aconteceu no ambiente do mar, eu não sei o que aconteceu naquele lugar, mas eu sei de uma coisa, que aquilo que Pedro não fez antes da palavra, agora o Senhor o trouxe de uma forma sobrenatural. E agora Pedro puxa a rede e ele não aguenta, porque é muito peixe, ele tem que pedir ajuda, porque o barco quase vai a pique de tanto peixe que ele pega. Agora quando Pedro vê tamanha maravilha, o que Pedro faz? Pedro, ele se prostra, ele diz, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque agora ele reconheceu, ele falou, eu sei quem é o Messias. Agora ele se prostra, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou te dando um panorama da história de Pedro. E ele se prostra diante de Jesus e fala, afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador. Então Jesus olha para ele e diz, Pedro, se levanta, porque a partir de agora tu não será mais pescador de peixe, mas a partir de agora tu será pescador de homens. Uma multidão de homens, vidas vão se render por causa da sua vida, Pedro. E a Bíblia diz que largando imediatamente as redes, começou a seguir Jesus. Agora eu chego na história quando Jesus está pregando a palavra e está dizendo, pode ir todo mundo embora. Mas Pedro se levanta e diz, para onde? Ou não, para quem iremos nós? Porque eu procurei tantos Messias, caminhei com tanta gente, pensando que era o Messias, mas agora eu sei, não há outro, por isso não é para onde, por isso não é para onde, por isso ele diz é para quem, porque ele procurou por muito tempo, mas quando ele conheceu Jesus, ele falou, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem, só Ele tem palavras de vida eterna. Não tem outro Deus, não tem outro Senhor, só Ele é. Para quem? Então eles estavam dizendo, dura essa palavra que nós lemos aqui, diz que Paulo inicia a sua carta para essa igreja dizendo, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para evangelizar, e não por palavras persuasivas, não, mas a manifestação do poder de Deus. E essa palavra, ela é loucura para quem? Para quem perece, mas para nós é poder. Por isso que é loucura o que fazemos. Por isso que em meio à pandemia, muitos nos atacaram e disseram, como pode, vocês estão aí na igreja, se ajuntando, porque é loucura. Como pode, vocês estão no culto todo dia, toda semana, sim. Mas isso sim, é loucura mesmo, para quem perece. Mas para nós que somos salvos, isso aqui é poder de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, não dá para entender. E aí nós começamos a compreender no desenrolar da carta, e ele começa a dizer e expor algumas coisas, dizendo, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, na sua sabedoria, quem pois conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir?
E é interessante que a gente usa tanto jargão de pregador dizendo, não porque a vontade de Deus é essa, não porque o querer de Deus é... Ei! O Deus, que é um Deus não conhecido, não pensa dessa forma. Ele não nos deu a autoridade para decidir em seu nome. O deitar e o levantar não depende de nós. O amanhã não depende de nós. Tiago disse, se tu for dizer, vai projetar, planejar que vai aqui amanhã ou vai acolá, não diga isso. Diga, se Deus quiser, nós vamos. Se Deus permitir, nós vamos, porque a vida do homem é como um sopro, é como um vapor, aparece por um tempo, mas daqui a pouco some. Alguém está entendendo? Porque o Deus que nós não conhecemos, Ele não trabalha na nossa lógica. Porque para nós o que é sabedoria, para Deus é loucura. Para nós o que é fraqueza, para Deus é força. Para nós o que é pequenez, para Deus é grandeza. Porque Ele não trabalha no nosso raciocínio lógico, não. Esse é Deus. É o Deus que os céus dos céus não podem retê-lo. É o Deus que não habita em lugares feitos por mãos de homens. Mas é o mesmo Deus que não cabe aqui, é o mesmo Deus que cabe dentro de você. O mesmo Deus que não pode ser visto, está dizendo que quando você olha para o espelho com o rosto descoberto, reflete a glória de Deus. Que Deus é esse? É um Deus não conhecido. Porque nós aprendemos, nos ensinaram a caminhar debaixo de um jargão evangélico. Deus não é evangélico. Ele não fechou Ele não fechou um monopólio com alguém. Ele não fechou um monopólio com alguém. Ele sempre vai usar alguém disponível, seja quem for, nem que seja uma mula. Tem alguém aí? O Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. A palavra louca aqui, incrédulos. Ele escolheu os que não criam, para que por intermédio de uma revelação, de uma manifestação, de uma experiência pessoal, por intermédio da revelação da sua palavra, Deus se revelasse. E não dá para conhecer Deus com uma mente natural, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Por isso Paulo vai dizer, se você quiser conhecer a vontade de Deus, primeiro tem que transformar a mente. Ah, meu Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, o vosso entendimento, para que depois possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós não conhecemos, mas Ele nos deu algo, e esse algo é a mente de Cristo. Quando nós temos a mente renovada, nós temos a mente de Cristo para poder compreender a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu não sei, alguém que esteja entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas é necessário expandir o nível de consciência. É necessário expandir o nível de consciência, sair dos dogmas que nós criamos e que não são verdadeiros, sair dos preconceitos, preceitos que criamos que não são verdadeiros. Porque tem muita coisa que a gente diz assim, mas a Bíblia diz isso, mas na verdade não diz. Se tornou um jargão. Nós precisamos voltar para este lugar em Deus. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os que não são. É por isso que eu estou aqui. Ele escolheu os que não são
por isso que você está aqui. Porque não éramos. E se entendemos que ainda não somos, nós vamos caminhar nesse nível de dependência de Deus. Porque quando a gente começa a crescer um pouco, a gente deixa a dependência. Tem uma canção bem antiga que fala: às vezes sou levado pela vontade de crescer, e aí eu me torno independente e deixo de crer. Esse é o problema. Porque quando nós recebemos algo e não temos maturidade para manter o nosso coração firme naquilo que o Senhor nos designou, logo nós queremos crescer. E quando queremos crescer, queremos caminhar na nossa dependência de nós mesmos. Agora, a palavra é clara em dizer: não é por mérito nosso. Por que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e tudo isso? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. E se for para nos gloriarmos, temos que nos gloriar em Cristo ressurreto. O Cristo morto, crucificado e ressurreto. Se for para nos glorificar, vai ser na cruz dele. Por isso ele faz isso. Ele abate o entendido. Ele levanta o humilhado. E não é aquele que, vou falar aqui, não é o humilhado que Deus levanta, não é o humilhado que passou por uma humilhação pelo seu irmão, não, que falou mal de você. Isso daí não é nada. Jesus. A humilhação que ele fala é a humilhação que Tiago fala: vinde, pecadores, humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus. Aleluia. É esse tipo de humilhação. Aqueles que se humilham diante da potente mão de Deus, ao seu tempo o Senhor o exaltará. Ao seu tempo o Senhor o levantará. Sendo assim, quem poderá salvar-se-á? Romanos capítulo 3, olha comigo. Romanos 3:9 diz assim, Romanos 3:9: pois que somos nós, mas excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Nós lemos em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: os judeus pedem sinais, porque o judeu, ele era o berço, eles eram um berço da religião monoteísta, que criam em um único Deus. Era a cidade da religião, Jerusalém, cidade dos sacerdotes, dos levitas. E eles eram espirituais e eles queriam sinal para entender. E Jesus falou: para essa geração perversa e incrédula, nenhum sinal terá, a não ser o do profeta Jonas, que significa que o homem, o filho do homem, ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Assim o filho do homem ficou 3 dias no seio da terra. Simboliza a obra salvífica de Jesus. Mas os gregos pediam sabedoria, porque a Grécia era o centro da intelectualidade. Dali saíram os grandes filósofos. Toda a nossa filosofia bebeu das fontes gregas. Aleluia, está me entendendo? Diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo está confrontando o judeu na sua espiritualidade, está confrontando o grego na sua intelectualidade, está dizendo: tudo isso para Deus não é nada. Porque Paulo, sendo doutor da lei, fariseu de fariseus, conhecido nas escrituras, ele disse: tudo o que eu aprendi eu considerei esterco, porque até a loucura de Deus é mais sábia do que a minha sabedoria.
E ele confronta o grego e diz: grego, para vocês não tem outro tipo de sabedoria. Judeus, para vocês não tem sinal, não tem espiritualidade. Qual é o sinal? Qual é a sabedoria? Cristo ressurreto. Então eles poderiam pensar: quem salvar-se-á? Quem então foi escolhido para essa obra? Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Pastor, não pode pregar isso. Então rasga a Bíblia. Aleluia. Rasga. Para, então você está no lugar errado. A mensagem de Cristo ainda é o céu. A mensagem de Cristo ainda é o céu. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Meu Deus, que homem é esse? Essa imagem do homem que não busca Deus, que não conheceu Deus, que não foi justificado em Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: não há justo. Porque a gente tenta ser bom, irmão. Às vezes a gente consegue 10%. E ele vai dizendo, versículo 20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Aí ele entra na questão daquilo que a gente faz por mérito. Você vai ser salvo se você fizer obra, ou você vai ter algo de Deus se você fizer isso ou se fizer aquilo. Entramos na meritocracia. E mais uma vez Paulo vai dizendo: não está relacionado com o que nós fazemos. Aleluia. O Deus não conhecido, quem ele chamou para essa obra, se ninguém? Foi encontrado o justo, digno? Ninguém pode buscar a Deus, porque pensamos que quanto mais eu fizer algo, mais Deus me ama. Entramos na doutrina espírita. A salvação não é por obras, a escolha não é por obras, a obra é consequência da escolha. Não é a salvação ou a escolha consequência da obra. A obra é consequência daquele que foi escolhido. Porque agora a sua obra vai justificar a tua fé e pelo que você foi escolhido. Versículo 23. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença. Não é aquele que faz mais ou menos. Não tem diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai usar o que não é. Ele vai usar o que é. Ele vai usar o que não tem. Vai usar o que tem. Vai usar o que sabe, vai usar o que não sabe. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Mas agora fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela graça, pela redenção, porque nenhum de nós somos dignos. Então não é o quanto você pode fazer, mas isso é graça.
Sim, é graça. Ele nos escolheu por graça. Não nos escolheu porque éramos bonitinhos. Ah, meu Deus. Não nos escolheu porque tínhamos uma condição ou não tínhamos, não. Mas foi graça. O que é graça? Graça é favor não merecido. O que é favor não merecido? É o que eu não mereço, mas mesmo assim Ele fez. É o que eu não era digno disso, mas mesmo assim Ele falou: tudo bem, eu vou fazer isso por você. A Bíblia diz que ainda estando mortos em nossos delitos e pecados, Jesus decidiu se entregar. O favor que o Senhor fez a nós, nós não merecíamos. Então por que agora nós achamos que agora nós somos alguma coisa em Deus? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Nós estamos aqui agora, mas daqui a pouco nós não podemos não estar. Nós estamos aqui agora, eu estou aqui trazendo uma palavra profética, mas com base no ensinamento. Porém, a qualquer momento Deus pode se meter no meio do culto e acabar com a palavra. Ele faz isso às vezes. Já tem uns dias já que no meio da palavra eu estou pregando a Bíblia saindo, porque não dá, Ele entra no de repente. Porque Ele não age na minha regra, Ele não age na minha ótica, Ele não age do jeito que eu penso, porque Ele não está sujeito a mim. Quando em Coríntios havia uma grande confusão, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês têm que ter ordem e decência. O espírito dos profetas são sujeitos ao profeta. Quando você lê essa palavra, espírito está em letra minúscula, do grego pneumo, que está relacionado ao homem. A palavra está dizendo que aquilo que vem de você, você controla. O espírito do profeta está lá, está na Bíblia, a letra minúscula. Minúscula. Quando a palavra aparece em letra maiúscula, ruach, que significa sopro, que significa sopro de Deus, fôlego de Deus, o sopro, a vida de Deus. Quando aparece em letra maiúscula, que quer dizer sopro de Deus, vida, aí está dizendo do próprio Deus. E o espírito com letra minúscula do profeta é sujeito ao profeta, mas o espírito de Deus, ninguém pode sujeitar o espírito de Deus, porque se você sujeita o espírito de Deus, ele não é Deus. Se alguém pode sujeitar o espírito de Deus, logo o espírito não é Deus. Não tem como sujeitar a Deus. Ele tem a soberania. Aleluia. Não dá para sujeitar esse Deus. Eu me controlo, você se controla. Mas se o Espírito de Deus entrar nessa casa, pode ser como em Atos 2. Pode ser como em 2 Crônicas 5. Quando a glória de Deus entrou na casa, os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque tamanha era a glória de Deus. E os levitas, juntamente com os sacerdotes, tocando trombeta e dizendo que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Então a Bíblia diz que o cabode de Deus entrou na casa, os sacerdotes balançavam de um lado para o outro, caíram, porque não podiam ficar de pé. Meu Deus! Ei! Ninguém controla Deus. Ninguém controla o Espírito de Deus. O teu espírito você controla, porque fala do espírito do homem. Por isso é muito nítido a gente entender quando o homem está emocionado na presença de Deus. E a gente vê que a emoção é gostoso. Entretenimento, barulho, agitação, isso é espírito do homem. Vou falar logo, Jesus.
Mas o Espírito de Deus, irmão, ele é diferente. Ele é diferente. O Espírito de Deus não tem limite para ele. Ele dá sem limite desse Espírito. Quando ele chega no lugar, tudo muda. Tudo fica diferente. Aquele que teve um encontro realmente com Deus, a sua história foi mudada. A sua história foi transformada. Aquele que teve um contato com essa glória, com essa presença, ele foi transformado. Não dá para ele ser igual, é impossível. É impossível ele ser igual. Por isso a gente chega do encontro, uma multidão de pessoas pulando, gritando, cantando. Isso é muito lindo. Mas se não tiver tido um encontro verdadeiro com Jesus, vai ser só por um tempo. É como um vento. E a gente começa a caminhar nessa linha de agora eu vou fazer. Não, calma. O Espírito de Deus vai testificar. O Espírito de Deus vai te consolidar, vai te fortalecer na palavra, vai te fortalecer nessa palavra. Ei, não é uma emoção servir a Deus, porque algumas pessoas olham para ela e dizem: como pode, depois de tanto tempo ficar de pé, irmão? Só Deus sabe o que a gente passa. E tem um monte de incircunciso que gosta de falar da vida de pastor. Vou falar, Jesus. Fala dos programas da igreja, fala de tudo que a igreja está fazendo, porque não consegue entender, não consegue compreender o propósito de Deus. Tem gente que pensa: eu não creio nisso, não confio nisso. Mas sabe o que é legal de tudo isso? Que não foi você que Deus chamou para ser pastor. E sabe por que Deus não te chamou? Porque Deus sabe que você não está disposto a fazer o que o pastor está disposto. Sabe o que precisa? Ter um encontro. Não é um encontro de 3 dias no sítio. É um encontro, um único encontro com Ele, mas que seja verdadeiro. Assim como o encontro de Paulo, quando ainda era Saulo, só bastou uma vez. Na onde foi? No meio da rua. Na onde? Na estrada, caminho de Damasco. O que ele estava indo fazer? Estava indo para a igreja? Não, não estava indo para o culto. Ele estava indo atrás dos crentes. Mas Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu no meio do caminho e disse: Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Como é difícil, Paulo ou Saulo, para ti lutar contra os aguilhões. Sabe por quê? Eu vou te explicar o que essa palavra significa. Jesus fala: como é duro para você lutar contra os aguilhões. Você sabe o que é aguilhão? Aguilhão, eu vou te explicar, é uma ferramenta que era usada para amansar boi selvagem. Por isso às vezes eu falo que a gente vem na unção do boi selvagem. Qual é a unção do boi selvagem? É a unção do boi indomável, daquele que não tem medo de avançar, de conquistar. E Paulo já era um conquistador. E ele caminhava como um boi selvagem. Porque quando Jesus diz: duro é para ti lutar contra os aguilhão, ele está fazendo uma alusão a um adestrador de bois. Porque o aguilhão era um instrumento de ferro pontiagudo, que quando o boi ia para cima do boiadeiro, ele tinha que espetar ele com o aguilhão para que ele amansasse. Vou entregar o que essa história diz: que quando Paulo está indo contra a igreja, ele vem cavalgando como um boi selvagem. Jesus está espetando ele com o aguilhão. E está dizendo para ele: eu vou te amansar, Paulo. Eu vou te amansar, Paulo. Saulo, eu vou te amansar. Eu vou te adestrar. Por quê? Porque você vai ver, Paulo, o quanto você vai padecer por amor ao meu nome, Paulo. Você é um boi selvagem, mas na minha mão você vai rugir como leão, Paulo.
Agora, quando eu olho para a vida de Saulo, eu penso, esse cara nunca pode ser um apóstolo. Quando eu olho para a vida de Saulo, eu penso, esse cara nunca vai ganhar ninguém para Jesus, não dá. Porque todo mundo vai ter medo dele. Porque quando era do mundo, era ladrão, era traficante, era isso, era aquilo. Alguém está entendendo? Agora está dizendo que é de Jesus, está se escondendo atrás da Bíblia. Era isso, Paulo chegava, os irmãos ficavam com medo, mas ele dizia, não, eu mudei. Eu fui transformado. Eu era um boi selvagem, mas o aguilhão de Jesus me amansou, meu Deus. Ora, ele vai ter que escrever para Coríntios. Por quê? Porque Paulo falava, ele não tinha uma boa oratória. Então chega um homem, Apolo, pregando com uma boa oratória em Corinto, e começa a cativar o povo, e o povo começa a ter uma discussão. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, e agora Paulo vai levantar e vai dizer, ei, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele está dizendo para aquele povo, não é por palavra persuasiva, não é por uma boa oratória. Claro, às vezes é necessário, é preciso, mas em nome de Saulo, ele estava dizendo o seguinte, a minha vida era uma perdição, eu não tinha chance, mas apesar de eu ser tudo isso, ele me escolheu. E ele me fez apóstolos para pregar aos gentios. E eu não vou me envergonhar desse evangelho, porque para muitos é loucura, mas para nós que cremos, isso é poder de Deus. Por quê? Porque pode ser vergonhoso. Quando todos olhavam para Paulo, para Paulo agora, dizia, ué, tu não era aquele que perseguiu o crente? Tu não era aquele que falava mal do crente? Agora está se escondendo atrás da Bíblia? Sim, agora eu estou escondido. Não é por nós, não, é por graça, é por graça. Apesar de, Paulo, eu estou pregando para alguém aqui, apesar de você ser tudo isso, não tem problema. O aguilhão de Jesus te amansa. Ele te escolheu, ele te chamou, ele te justificou. Meu Deus, ele te santificou. Não é por você, é por Ele. É por Ele. Apesar de, Paulo, quando você era Saulo, era um homem difícil, era um boi selvagem. Mas agora, Paulo, eu vou te amansar. Eu vou te amansar, Paulo. Eu vou te adestrar, Paulo. Duro é para você lutar contra os agrilhões. Sim, porque tem muita gente que luta contra o aguilhão de Deus, está indo para cima de Deus, não entende. Durante tanto tempo, a gente lutou contra o aguilhão de Deus. Eu particularmente já lutei tanto contra o aguilhão de Deus, e Deus estava me ministrando, dizendo, eu vou ter que te amansar, porque não é do teu jeito, não é como tu pensas, Senhor, mas é isso, é aquilo, apesar de. A ideia de Jesus chamar Paulo é mostrar para nós que apesar de ter sido uma prostituta, apesar de ter sido um drogado, apesar de ter sido um ladrão, apesar de ter sido um incrédulo, apesar de ter sido um rejeitado, apesar de ter sido alguém que a sociedade não valorizou, apesar de ter sido alguém que foi excomungado, excluído, apesar de ter sido alguém que não foi aceito, apesar de tudo isso, para mim, você é um vaso valioso. Para mim, você é um vaso precioso. Mas o que vão pensar? Não importa, Paulo, o que vão pensar. Não importa, Paulo. Você para mim é valioso, Paulo. Eu não enxergo como homem. Eu não me enxergo como oramanda. Eu não enxergo como a sociedade quer que seja. Ei, é diferente. Jesus diz, não seja como os fariseus, hipócritas, doutores da lei, que quando vêm ao culto, querem as primeiras cadeiras e colocam os menos honrados no fundo. Não, os mendigos têm que sentar.
Essa é a ótica de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. Ei, nós já avançamos como igreja. Nós já tiramos as cadeiras do púlpito. Acabou aquela palhaçada. Vou falar, Jesus. Só há um trono nesse lugar. Alguém precisa entender que quem é aquele que Deus escolhe? Quem é o homem que Deus usa? Quem é o homem que Deus usa? Quem é o homem que Deus escolhe? Está escrito, isso não é possível para os homens. Jesus. Tem alguém ainda aí? Mateus 19, 16, 20. Do 16 ao 20, Mateus 19. Quem me dá mais 5 minutos? Ei. Ele está aqui. Ei. Versículo 24, para poder adiantar um pouco. Mateus 19, 24. E outra vez os digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito. Diga comigo, admiraram-se muito, dizendo: então quem poderá se salvar? Poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? Escute o que acontece aqui. O contexto dessa história é um jovem rico que confronta Jesus e diz: o que eu faço para reinar, para entrar na vida? Ele disse. E Jesus falou para ele: cumpra os mandamentos. Honra teu pai, honra tua mãe. Eu nem vou entrar nesse assunto de honra, porque já tem muito incrédulo que não entende o que é honra e já estão falando mal do encontro de honra. Veio agora essa. É imaturo, é menino espiritual, é bebê espiritual. Não tem maturidade para compreender como que funciona o andamento do reino. Não tem maturidade. Mas isso é outra história. E aí Jesus falou: honra o seu pai, honra a sua mãe, cumpra os mandamentos. Ele disse: já faço isso. Jesus falou: então quer tu ser perfeito? Jesus estava dizendo para ele: quer tu ser completo? A palavra perfeito, teleos, do grego, significa ser completo ou chegar até o fim na carreira que Deus te entregou. Jesus estava dizendo: quer ir até o final? Porque até aqui você já tem feito isso, mas quer ir até o fim? Então vende tudo. E foi uma das poucas pessoas que Jesus chamou para andar com ele. Pouquíssimas. Jesus falou: vai, vende tudo, dê aos pobres e depois me segue. Ele falou: não posso. Aí, quando ele falou não posso, Jesus dá uma palavra para os discípulos e diz: é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Então, o contexto bíblico aqui não está falando de uma pessoa avarenta ou de riquezas, das coisas terrenas, mas está falando de salvação. Porque quando eles perguntam quem pode se salvar, você precisa entender o contexto histórico. E o contexto histórico é o seguinte: que os que eram ricos tinham os melhores assentos, tinham os melhores lugares, e pelo fato de eles terem prosperidade, entre aspas, física, financeira, na mente de todos eles eram aqueles que haviam sido escolhidos por Deus, porque eles tinham o que mostrar. Então Jesus falou: é muito difícil esse aí entrar no reino. O que os discípulos perguntam? Então eles primeiro se admiraram-se muito. O que aconteceu? Eles ficaram perturbados, porque eles entraram em parafuso. Por quê? Pergunta: por quê, pastor? Pergunta: por quê, pastor? Posso falar ou não posso? Aleluia. Eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque na mente deles os ricos já eram salvos. Então quando Jesus falou não pode, eles perguntam: então quem pode? Se eles não podem, quem pode? Olha o que eles estavam dizendo: Senhor, se nem esses aí que estavam andando certo, diz a Bíblia, guardando os mandamentos, fazendo o que tinha que fazer, se nem ele pode ser salvo, então quem vai ser? O que vai ser de nós? Eles estavam querendo dizer: então quem é que pode? Próximo.
E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz: para você é impossível ser salvo, é impossível ser chamado, é impossível ser escolhido. Fala para ele, vai, fala para você. É impossível ser usado por Deus, mas diga para ele assim, ó, mas para Deus tudo é possível. Diga para ele, para Deus, balança ele, chacoalha ele aí, chacoalha esse irmão, chacoalha ele. Eu não estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque foi possível para Deus. Não era possível para mim. Ei, alguém levanta a mão para receber. Não é por você, mas é por causa de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não é possível na tua força, mas é possível na força de Deus. E Deus vai fazer possível o teu ministério, Deus vai fazer possível o teu casamento, Deus vai fazer possível a tua empresa, Deus vai fazer possível a tua célula, Deus vai fazer possível. Alguém recebe? Não é por nós, é graça, é favor, meu Deus. Alguém está entendendo? Quem é que pode? Quem é que pode? Por isso que eu fico doido. Chega um irmão, senta aqui no púlpito, aí a gente, você não pode ficar aí. Estou zoando. Você não pode isso, você não pode aquilo. Ei, nós não podemos nada. É difícil pregar do Deus desconhecido, né? Porque a gente conhece uma outra face de Deus. Pastor, não estou convencido. Efésios 2, Efésios 2:4. Vou entregar tudo hoje, Jesus. Eu vou falar tudo, eu estou sentindo. Hoje eu estou na unção do boi selvagem. Se ele quiser me amansar, ele vai amansar. Senão hoje nós vamos atropelar tudo. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Primeiro, misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Misericórdia, amor, sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a palavra grega misérios cordes, que significa miséria mais coração. Significa que misericórdia de Deus é Deus colocando a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu favor no nosso, colocando, o coração dele na nossa miséria. Isso é misericórdia. É Deus olhando para você dizendo: miserável, eu vou te amar. É Deus olhando para ela dizendo: você é um miserável, mas eu vou te amar. Isso é misericórdia. E amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está escrito o que ali? E pela graça sois salvos. Próximo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não merecemos, mas Ele nos deu lugar de governo. Até o 9. Para mostrar nos séculos vindouros, Efésios, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Eu quero ler isso aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Não vem de vós. Não é o que você faz. Pastor, então por que fazemos? Diga comigo, consciência. Se você tem consciência, mente de Cristo, por isso você faz. A gente não tinha que ficar aqui falando de oferta. A gente não tinha que ficar aqui falando de santidade. Isso é para os mais velhos da casa, tá? Você que veio pela primeira vez, fique à vontade.
se enquadrar na mensagem, pega a tua parte. A gente não precisa ficar ensinando, porque quando você tem consciência, você entende que não é nada do que você faz, porém pela consciência você faz algo que é agradável. Porque tem um monte de gente como Bezaliel. Você sabe quem era Bezaliel? Bezaliel era um homem sábio, inteligente, um engenheiro da época de Moisés, um arquiteto da época de Moisés. Quem é esse cara? O cara que desenhou não, porque quem deu o desenho foi Deus, mas o cara que trouxe à existência o projeto de Deus, o cara que desenhou a Arca da Aliança e alguns outros utensílios do tabernáculo. Quem é esse cara? Um cara especializado. O cara tinha entendimento da engenharia, da arquitetura. Pensa, ele não tinha paquímetro naquela época, não tinha plumo, não tinha trena, mas tinha uma sabedoria divina. E Deus o chamou para quê? Para construir os utensílios. Agora imagine ele pensando: para que eu vou construir? Se Deus está dando um projeto, se Deus mostrou, se Deus escreveu até na tábua de pedra, eu vou ter que fazer? Ele podia falar: não, Deus faz. Mas sabe o que ele entendia? Não, Deus me deu sabedoria, eu tenho que ter consciência. Então Deus vai dar o projeto, mas quem vai construir sou eu. Deus vai dar a direção, mas quem vai construir sou eu. E sabe quando a gente se torna imaturo? Quando a gente vê o projeto que Deus já deu, está na nossa mão, mas a gente não quer se envolver com isso. Está entendendo, né? Está entendendo, né? Que aqui na sua emoção fica gritando aqui no culto: glória a Deus, templo novo, expansão. Aí vem o chamado: vamos romper nessa obra. Não posso. Vai catar coquinho. Ou você é ou você não é. Vou falar, já era, não tem mais aguilhão não. Aleluia. Preciso falar. Está queimando. Nós precisamos romper. Não dá para uma hora ser, outra hora não ser. Não dá para cochear entre dois pensamentos. Todo aquele que cocheia entre dois pensamentos, ele duvida, ele é como a onda do mar, que vai até um limite, quebra e volta. É como a onda do mar. Você sabe que Deus falou para Jó. Quando Jó foi questionar Deus, Jó falou assim: Deus falou para Jó: aonde você estava quando eu coloquei limite no mar? Deixa eu te entregar o que Deus está dizendo. Quando Tiago escreve que o que duvida é como a onda do mar. Sabe o que duvida é como a onda do mar? Quando Jó escreveu isso, Deus estava dizendo: todo aquele que tem dúvida, para ele tem limite. Mas o que não duvida, pede a Deus, pede ao Pai das luzes, que dá. Ele dá sem medida, Ele dá no seu espírito sem limites. Por isso que esse ano da expansão, quem está vivendo expansão? Só o que está crendo. O que está duvidando, falando mal do encontro, falando mal da igreja, falando mal do apóstolo, falando mal da apóstola, falando mal do ciclano, de fulano, está do mesmo jeito, com a mesma vida. Aleluia. Fica aí sendo discipulado pelo YouTube, pelo Twitter. Pelo amor de Deus, você tem pastor, você tem mestre, você tem apóstolos, você tem profetas. Se você não sabe usar o bendito do YouTube, desliga. Fica por aí atrás de qualquer vento de doutrina. Aí fica lá vendo um vídeo daqueles hereges, daqueles apóstatas. Dízimo é da lei. O dízimo existiu antes da lei. Pelo amor de Deus. Por isso que não rompe. Sabe por quê? A Bíblia diz, Jesus falou: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o problema é que a gente não consegue ser ovelha. A gente não consegue ouvir uma voz. A gente quer ouvir a voz de todo mundo, mas não quer ouvir a voz do seu discipulador. Não quer ouvir a voz que sai do altar. Nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos. Estamos peregrinando nessa terra. Sabe por que peregrino? Porque todo peregrino sabe para onde vai. Ele só está de passagem. Agora o andarilho, ele não sabe para onde vai. E tem muito andarilho espiritual. Sabe por que não sabe para onde vai? Porque não consegue ouvir a voz do bom pastor.
Não, mas sabe o que é? Que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Seu abençoado, não é pelo que você faz, não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus, vem dele, não é por nós, é por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de nós. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um regalo de Deus. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem é o homem que Deus usa? Quem é o homem que Deus quer usar? Quem é o homem que Deus escolhe? Não depende de nós, pastor, que é isso? João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Quem é que Deus escolhe? Quem é que Deus escolhe? É o que está no primeiro lugar da fila. Não, os que quiserem ser primeiro terão que ser últimos. O Deus não conhecido não fechou monopólio com ninguém. Não fechou monopólio com ninguém. O Espírito Santo deu uma surra de consciência em Saulo. Deixou ele 3 dias orando sem comer e cego. Tirou os sentidos de Paulo. Porque toda vez que Deus vai mexer no nosso sentido, é porque Ele vai nos dar uma direção profética. Deu uma surra de consciência em Saulo. Tirou os seus sentidos, não comeu, não viu e não enxergou. Escute, Deus estava tratando a consciência de Paulo para entregar a ele uma consciência profética. Mas o tremendo de tudo isso é que talvez Paulo pensou: me leve a Jerusalém, me leve a Jerusalém, para que Pedro ore por mim, para que João ore por mim. Deus falou para ele: não, você vai à casa na rua direita de um homem chamado Judas. Quem é esse Judas? Não é o Iscariotes, também não é o irmão de Jesus. Quem é esse Judas? Diga para mim quem é. Não sei. E disse: lá nesse lugar vai ter um profeta. A Bíblia diz que Deus dá em visão para Paulo. Ele disse: um profeta vai entrar na casa, chamada Ananias. Na verdade, um discípulo, a Bíblia diz. Um aluno vai entrar por nome de Ananias. Pergunta para mim, quem é Ananias? Pergunta, quem é Ananias? Não sei. Não sei. Mas eu sei de uma coisa, está escrito: Deus escolhe os que não sabem para confundir os que são. Não, você pode estar passando por problema e falar: vou ligar para o apóstolo. Não, e Deus está falando assim: hoje não vai ser com o apóstolo. Hoje não é com o apóstolo. Quem é hoje? Hoje é com o Trifano. Hoje é com Trifose. Quem é? Hoje é com o Rufo. Hoje é com Teófilo. Hoje é com Anésio. Hoje é com Áquila. Hoje é com Priscila. Hoje é com Télcio. Hoje é com Tito. Meu Deus, alguém precisa entender. Ei, Paulo, hoje é com Ananias. Ele vai vir, vai entrar, vai colocar as mãos sobre você. As escamas vão cair. E não só vai cair as escamas, você também vai ser cheio do Espírito Santo. Mas quem é esse Ananias? Não sei de onde veio, não sei para onde vai, mas eu sei de uma coisa: ele está cheio da glória, ele está cheio do Espírito Santo. Quem é o homem que Deus usa? Quem é o homem que Deus escolhe? Não pertence a nós. Quem eram esses caras? Não sei, mas era alguém como eu e você, comedor de arroz e feijão. Mas o de repente de Deus
soprou sobre a casa deles. Quando eu estava começando a me converter, eu estava nos pagodes da vida, irmão, nas bagunças, nas zoeiras. E um dos certos pagodes que eu fui uma vez, eu estava naquele lugar. E eu me lembro, porque foi uma das primeiras vezes que Deus começou a falar comigo. E no meio daquela bagunça, daquele negócio, no meio de tanta coisa errada, aquele cheiro de enxofre. E foi como Deus me transportasse para um tempo Kairos. Me tirou do tempo Cronos, me levou ao tempo Kairos. E naquele lugar de tempo Kairos, Ele silenciou a voz do tempo Cronos. E eu só ouvia a voz dele, que me dizia: o que você está fazendo aqui? E eu olhava para todo mundo. Você já viu aquele slow motion, boomerang? E eu olhava tudo aqui, todo mundo, mas eu não ouvia o que estava ao meu redor. Eu só ouvia Deus falando ao meu interior, dizendo: o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Vai para casa. E eu saí daquele lugar aquele dia. Fui para casa de madrugada, sozinho, já estava meio estranho. E fui indo para casa sozinho. Na rua, não tinha ninguém naquela madrugada. E algo queimava, falava comigo: eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua vida. A partir desse dia, eu recebia vários convites para sair. Eu queria ir. Eu dizia: eu vou. E muitas vezes não ia. E quando ia, não queria estar lá. Alguém já passou por isso? Eu dizia: não quero estar aqui, sabe, alguma coisa. Ah, meu Deus. Agora, o que eu fiz para merecer isso? Ouvir a voz de Deus, o que eu fiz? Nada, não merecia. E mais uma vez, e o Senhor falava: sai daí. E eu chegava em casa e não dormia, ficava pensando naquilo, uma angústia por dentro, não sabia o que era. E Deus começou a trilhar um caminho novo para a minha vida. Aí passou um tempo, conheci a pastora Jennifer. Falei para ela: vou dar um chaveco nessa mulher. Quando eu fui dar um chaveco nela, ela falou: eu quero te convidar para ir na minha casa. Eu disse: glória a Deus. Nem conheço, já me chamou para ir na casa dela. Quando cheguei na casa dela, resumindo a história, era uma célula. Talvez você não conheça essa história. Quando eu cheguei, era uma célula. E eu entrei naquela célula no meu primeiro dia. Eu não sabia, mas aquela angústia, aquela dor, aqueles negócios, aquelas vozes, de repente virou um turbilhão de emoção. E de fundo estava tocando um louvor: eu serei pai de multidões. E aquele louvor começou a entrar no meu interior, começou a mexer comigo. Aquele turbilhão de emoções começou, aquela angústia. Eu falei: não posso chorar aqui. Todo mundo me conhece aqui nessa rua, vai ver que eu estou indo aqui nessa célula e tal. Aquela resistência. Mas aí eu não aguentei, comecei a chorar, irmão. E aí Deus falou comigo mais claro, por intermédio daquela canção, e disse: você será pai de multidão. E eu dizia: mas o que é isso, Senhor? Aí eu vi aquele vídeo passando, aquelas pessoas chorando, adorando a Deus com uma alegria, com uma felicidade que era verdadeira. E aquilo começou a preencher o meu coração. E eu saí dali maravilhado e voltei várias vezes. E fui voltando e eu começava a dizer: uau, que coisa tremenda. Aí uma vez, era o pastor Jacques, a pastora Jennifer, estavam liderando a célula. Aí uma vez o pastor Jacques disse assim: ó, na outra semana você traz uma palavra. Eu falei: amém, não sei nem o que é isso, mas vou trazer. Fui ler uma palavra, a primeira palavra que eu preguei: arrependei-vos. Meu primeiro sermão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a partir daquele momento eu voltei outra vez. Já são 12 anos voltando. Porque eu tive um encontro com Jesus. Agora é o seguinte: quando eu penso o que eu fiz para merecer isso, porque eu não pedi para Ele. Ele me encontrou no meio do lamaçal do pecado.
E Ele mudou a minha história. Depois que eu conheci isso, agora eu quero mais. Porque a Bíblia diz conhecer e depois prosseguir em conhecer. Então eu não conhecia, mas eu conheci. E agora eu quero prosseguir em conhecer. Mas uma coisa é que eu entendo, não foi por mim. João 6,44. Meu Deus, eu sei que hoje passou do horário já. Mas hoje não dá, apóstolo. Nem um aguilhão vai me segurar hoje, apóstolo. Aleluia. Eu preciso terminar isso aqui. Aleluia. Tem gente que já está pensando, meu Deus, esse cara não pode falar. Glória a Deus, está abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor Jesus. Aleluia. João 6,44. Diz que ninguém pode vir a mim. Olha que Jesus está falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então quer dizer que ninguém pode ir a Ele se o Pai que enviou não trouxer. Então quer dizer que quem te trouxe para cá, seu abençoado, não foi seu amigo que te convidou. Quer dizer que quem te trouxe para cá, seu abençoado, não foi sua amiga. Quem te trouxe para cá foi o Deus Todo-Poderoso. Quem te trouxe para cá foi o Deus Todo-Poderoso. Não é porque alguém te apresentou. Não, eu quero dizer, não é porque eu conhecia a pastora Jennifer, é porque o Deus Todo-Poderoso já havia me escolhido antes da fundação dos séculos. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido, já tinha me dado por profeta às nações. E Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Próximo versículo. E cadê? E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem é que faz, quem é que fala, quem é que ensina? É Deus. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que nós já temos a unção do Santo, e que a unção do Santo está sobre nós, e que ninguém mais precisa nos ensinar acerca dessas coisas. O próprio Deus. Isso é Bíblia. Porque não vem de nós. Não vem de nós. Ainda em João 6 aí, volta um pouco, vai lá para o 37. Volta um pouquinho, 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Quem é que dá? Aleluia. Alguém está entendendo? Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele nos escolheu a dedo. Não vem de nós. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Essa é a diferença de quem realmente foi encontrado por Deus. Você entende? Essa é a diferença de quem realmente foi encontrado por Deus. Porque todo o que o Pai dá virá a mim. E Ele disse: se vier a mim, porque o Pai deu, de maneira alguma lançarei fora. Por isso que o que sai fora, vou falar, Jesus, não sei se tem alguém que saiu, que botou, não, eu estou pregando a palavra. Por isso que o que sai fora é porque ainda não teve um encontro em primeira instância. Vai ter uma segunda chance. Já vim 2 vezes, já saí, vai ter a terceira chance. Já vim 3 vezes, saí, vai ter a quarta. Mas já vim 4 vezes, vai ter a quinta. Pastor, já vim 5 vezes, vai ter a sexta. Pastor, já vim 6, então vai ter a sétima. Da sétima não passa, porque a Bíblia diz que o homem cai até 7. Mas na sétima Deus levanta ele. É a sétima, então se prepare, porque o 7 é o descanso de Deus na tua vida. Então tu vai descansar na presença. Eu já tenho uma palavra profética, apóstolo, para o nosso 7º ano de aniversário. Vai ser um ano de descanso. Que ano é esse? É um ano só de desfrutar do que Deus fez nesses 6 anos. Eu estou liberando uma palavra profética. Você que está vendo pela internet, você que está aqui hoje, nós vamos entrar 2021 para o 7º ano de ministério com uma palavra profética. É o ano que nós vamos descansar. Por quê? Porque nós vamos desfrutar de tudo que Deus nos entregou. Se prepara, estou profetizando, estou sentindo a glória. Estou profetizando.
profetizando, tem gente que no próximo ano vai descansar, vai desfrutar do quê? Do carro que Deus deu, vai desfrutar da casa, vai desfrutar da viagem, vai desfrutar da esposa, do esposo, da família. Tem gente que vai casar, tem gente que vai para a lua de mel. Fora, eu estou profetizando. Você vai descansar em 2022. Alamarachorabanagas. Vou parar por aqui. Se põe de pé, se põe de pé.